Canal 88, Comunidade em Destaque. Neste dia 11 de novembro, é relembrado, foi marcado como o fim da Primeira Grande Guerra Mundial. O fim da Primeira Guerra Mundial. E para comentar o que foi a guerra, como que ela se encerrou, por que ela se encerrou, os problemas, conflitos que geraram depois disso, trouxemos aqui o professor Jean, que é professor de Sociologia e História. Correto. Para falar um pouquinho mais para nós sobre isso. Muito bom dia, Jean. E para iniciar, por que começou a Primeira Guerra Mundial? Qual foi o estopim? Bom, primeiramente, olá a todos presentes, ouvintes e também hoje que estão assistindo o canal também da rádio. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando aí desses momentos históricos marcantes. Pois bem, a sua pergunta, né? A sua pergunta é um tanto quanto ampla para a gente poder definir aí para o fim especificamente da guerra, o início. Como a gente poderia delimitar esse debate? Eu acho que para contextualizar um pouquinho, acho que como que foi a guerra, o início dela. Perfeito. Então, temos que lembrar ali, né, que previamente à Primeira Grande Guerra, nós estamos falando aí do ano 1870, 80, quando começa ali a unificação da Alemanha, a unificação da Itália, como o segundo Reich, né, da Alemanha, enfim, está vivendo nesse período a chamada Belle Époque, que inclusive é um período histórico bem interessante e que atingiu também diretamente o Brasil, que evidenciou bastante as desigualdades sociais. Mas nessa Belle Époque era um momento de muita prosperidade, de ascensão econômica, de muita tecnologia, inovações da medicina, na arte, na arquitetura, na mecânica, em todas as partes, assim. Digamos que foi logo pós o boom da Revolução Industrial, foi logo pós esse boom da burguesia afluente que estava naquele período, e obviamente que existia na Europa, como era de uma certa forma um berço desse desenvolvimento, existia atritos ideológicos, atritos comerciais, tinha lá as pessoas mais nacionalistas, um sentimento, digamos assim, foi mais um sentimento que acabou proporcionando alianças, como a Tríplice Entente, né, e a Entente Cordiales, como fala, né? E o Brasil estava como nesse meio? Então, o Brasil estava, né, previamente à Primeira Grande Guerra, o Brasil estava ali, né, vivendo a Belle Époque também, né, vivendo a Belle Époque. Santos Dumont, claro, um grande aí aviador, que cedeu uma ferramenta fenomenal para o mundo todo, né, que foi o avião. No Brasil, nós temos também alguns escritores da literatura brasileira que eu acho fenomenais, como o Lima Barreto, também tem Euclides da Cunha, são, assim, fenômenos, né, da literatura brasileira, que eles mostravam essa ambiguidade que existia no Brasil, porque nesse mesmo momento, né, no Brasil, nesse momento previamente à guerra, estava recém-abolida a escravidão, né, enquanto países estavam se unificando, se industrializando, o Brasil tinha recém-abolida a escravidão. Vamos lembrar que, né, 1888, quase no ano 1900, o Brasil aboliu a escravidão. Mas quem que se industrializava? São Paulo e Rio de Janeiro. O Brasil todo, o outro, não usufruía desses benefícios. E aí o que acontece? Nesse contexto mundial, tinha um arquiduque do Império Austro-Húngaro, que era Francisco Ferdinand. Ele foi assassinado na Sérvia, na capital da Bósnia, né, na Sérvia, por um membro de uma organização chamada Mão Negra. E é óbvio que toda essa tensão, toda essa disputa por poder acabou, né, um declarando guerra contra o outro lá, né? A Sérvia acabou declarando guerra contra a França, e assim foi. E foi um bolo. E começaram a ter conflitos pequenos, e se espalhou de uma maneira assim nunca vista antes. E isso assustou muito o planeta todo, que começa a ver essa industrialização da morte. Perfeito. Mas você sabe me dizer por que as principais potências decidiram
por acabar com essa Primeira Guerra? Como que foi a rendição da Alemanha nesse meio? Os Estados Unidos entrou ali para acelerar? O que ele fez? Então, durante o decorrer da guerra, né, foi uma guerra assim, primeiro foi a guerra de movimento, que era a guerra de conquista de pontos, depois veio a guerra das trincheiras, que foi uma guerra assim, ó, arrepilante. Os relatos que se tem do que se passava nas trincheiras, porque como não tinham aviões, no caso caças tão desenvolvidos quanto tem hoje, né, era diferente, não tinha bombardeiros, era basicamente no tiro, foi uma guerra no tiro, e automaticamente eles faziam aquelas trincheiras e eles acabavam ficando nas trincheiras e ali tinha uma vida ali, porque se você saísse da trincheira você levava um tiro, então a tua vida tinha que se passar ali. Dessa forma, assim, o que se tinha ali, falava sobre ratos, sobre esgoto, sobre alimentação, tudo no mesmo buraco. Literalmente buraco. Uma vala feita, eles lutavam um tiro um contra o outro nos buracos. E assim, aí, para continuar essa decorrer da guerra, a Rússia foi quem mais perdeu soldados. O Império Russo, né? O Império Russo perdeu 1.700.000 soldados, se eu não me engano. 1.700.000 soldados foi perdido. O que para a época era algo surreal. E aí o que acontece? A Rússia, ela sai dessa guerra em virtude da revolução interna que estava acontecendo, depois a Revolução Russa, que cria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tem 1/6 de toda a massa terrestre. É bastante coisa, né? E a Rússia sai. A Rússia saindo, tem um país que estava afluindo bastante por sinal, olha aquilo com bons olhos e, opa, a Rússia saiu, a Alemanha está enfraquecida, se eu deixar a Alemanha, ela vai dominar, então eu vou rebater a Alemanha, que agora já está enfraquecida, e quem que entra? Estados Unidos. Entra, obviamente, intencionalmente para dar os destinos finais da guerra. Assim sendo, na entrada dos Estados Unidos, ele dá uma direção final para essa guerra, pelo fato que já estava muito enfraquecido, tudo muito enfraquecido. Então, assim, como é que eu posso dizer, entrada estratégica dos Estados Unidos, não foi necessariamente ele quem ganhou a guerra, entende? Imagina que tá numa briga e os caras já estão se arrebentando ali, já tá todo calejado da luta, e daí os Estados Unidos entra no final e dá um golpe e leva, de uma certa forma, o crédito por ele ter ganhado. Claro que não foi bem assim, né? Mas, se fôssemos fazer uma comparação aí, né, a gente poderia ver mais ou menos desse formato. Mas o Brasil, ele participou dessa guerra? Sim. O Brasil, ele fornecia suprimentos para os países aliados deles, né? Na época, a Itália, que mudou de lado, por sinal, tá? A Itália mudou de lado, eles, por promessas de território e dinheiro, mudaram de lado. Pagou bem e levou a Itália. Tá. Foi isso que aconteceu, de fato. De fato, foi o que aconteceu. Aí o que acontece? O Brasil, ele participou. Por quê? Porque um navio do Brasil foi afundado por um submarino alemão. Tecnologia alemã, inclusive, muito boa. E eles afundaram esse navio brasileiro. Assim sendo, o Brasil acabou declarando guerra contra a Alemanha. Foram lá, fizeram, né, a incursão, levaram, não foi uma participação assim gigante, mas ele declarou guerra e alguns soldados foram lutar, levaram alimentos para os suprimentos de guerra, né. E as condições do fim da guerra, como que isso afetou a civilização dos países derrotados? Pois bem, aí é uma coisa complexa para a gente definir em poucas palavras. Tem um historiador magnífico, inclusive Eric Hobsbawm, recomendo a leitura dele, no livro A Era dos Extremos. Ele tem um capítulo desse livro que ele fala que é o breve século XX. Assim, ó, a Primeira Guerra Mundial, ela foi uma virada de chave, de uma certa forma, na humanidade. Porque essa lógica de nacionalismo, de poder estatal sobre o indivíduo, de um certo ufanismo, que é aquele nacionalismo exagerado, foi essa virada de chave onde quebrou valores tradicionais,
aonde de uma certa forma o valor da barbárie começou a vigorar novamente, porque o mundo se assustou muito com o que viu, com aquilo que viu. E depois desse momento, nós temos que entender que a Europa se endividou assim insanamente para um credor que era os Estados Unidos. Os Estados Unidos emprestou muito dinheiro para a Europa e obviamente lucrou. Tanto é que depois vai ter os loucos anos 20 dos Estados Unidos, né? Em virtude do Tratado de Versalhes, que prejudicou indiretamente, claro, a Alemanha. Mas é claro que a Alemanha, em virtude do Tratado de Versalhes, ela se sentiu muito prejudicada, né? E gerou um ódio de vingança muito grande, o que proporcionou, obviamente, abriu portas para abrir o nazismo. E esse Tratado de Versalhes, ele foi justo, foi positivo, e como que influenciou nos anos posteriores? É difícil a gente definir como justo ou injusto, justamente pelo fato de que é um tratado que envolve potências mundiais e existem diversos interesses que estão envoltos, né? Mas qual era o grande foco desse Tratado de Versalhes? Exército. A Alemanha não podia mais ter um grande exército, ele tinha um limite para ter o exército, não podia ter tantas frotas de marítima, não podia ter... Porque assim, ó, a Alemanha, ela se demonstrou, como é que eu posso dizer, viram na Alemanha um sentimento muito ufânico e muito vingativo, certo? Uma vingança, em poucas palavras, né? Uma vingança, assim, assustadora. E esse engajamento que teve dentro da Primeira Guerra foi assustador. O legado que a Primeira Guerra Mundial deixou para os próximos anos, para os conflitos armados, tratados de paz nas décadas seguintes, e também junto com isso, para nós finalizar esse conteúdo, a Guerra Mundial ela afetou a economia da Europa e influenciou tensões que levaram para a Segunda Guerra. Esse legado que a guerra deixou foi um mundo muito polarizado. Um mundo muito polarizado. Esse é primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Potência. O dinheiro vale tudo. A potência mundial é o dinheiro. Será? Será? A potência mundial, você vai usar como parâmetro para medir a potência, o dinheiro ou a espiritualidade, ou a caridade, ou a natureza, ou a amizade? O que vai validar? Não tem um padrão para você medir o que é potência e o que não é potência. E a partir da Primeira Guerra Mundial foi isso que foi polarizado. Tem um outro também, um sociólogo que eu acho assim magnífico, sociólogo historiador, Gramsci, né? O Gramsci é assim um fenômeno. E ele fala sobre essa hegemonia cultural. Ele aborda, falando especificamente sobre a guerra, como que essa hegemonia cultural dos dominantes fazem com que os dominados se submetam ao regime dos dominantes, para que esses dominantes possam fazer os dominados lutarem por causas que vão prejudicar eles, mas vão beneficiar os dominantes. É algo muito complexo e a sociedade tornou-se cada vez mais complexa, cada vez com arranjos sociais mais complexos, e a gente precisa, obviamente, ter isso em mente, porque também, como diz um dos pais da história, Mark Bloch, o historiador é aquele que tem que relembrar a humanidade dos erros acontecidos para não repeti-los em um futuro. Então a guerra ela trouxe ali 20 milhões de mortos, entre civis e militares, 20 a 23 milhões até de mortos. É um legado, como eu falei, pesado, é um legado que ficou na história, que a gente pensou que nunca ia se repetir, né? O pessoal da época também achou que nunca ia se repetir, tanto é que chamavam de a Grande Guerra, não era a Primeira Guerra Mundial, e vimos que tivemos a Segunda Guerra Mundial, posteriormente a Guerra Fria, e agora olha o que está acontecendo aí em Oriente Médio, entre outros. Então é uma constante. Você acha possível que ocorra uma terceira? Então... E se ocorrer, ela vai ser tão pior quanto as anteriores? Ou ela vai ser uma coisa um pouco mais de tensões para não pisar em ovos, vamos assim dizer? Vamos, assim, ó, a guerra em si já está acontecendo, né? Já está acontecendo. É uma guerra cultural, de uma certa forma. É uma guerra cultural.
aonde que se eu te convencer daquilo que eu quero, eu ganho de você e você faz aquilo que a minha ideia te convenceu de fazer. E essa guerra cultural é uma coisa que permeou durante a Guerra Fria, passou ali com a queda do Muro de Berlim e tudo mais, mas ela ainda continua. E essa guerra, ela teve altos e baixos. Temos que lembrar que a história não é uma linha, né? Ela vai e volta, tem conflito, tem paz, enfim, é uma coisa, né? Vai e vem. E quanto ao conflito mundial, se nós pararmos para analisar hoje, nós já estamos vivendo aí um conflito, não diretamente eu, você, nós que lutar contra um país, contra um inimigo em comum, mas estamos assombrados a esse conflito que acontece dentro do Oriente Médio, assim como acontece o conflito na Ucrânia, assim como, enfim, vários conflitos que acontecem no mundo. Então, hoje, como Eric Hobsbawm falou, que eu citei, ele falou que a Primeira Guerra Mundial foi uma virada de chave da humanidade, onde a polarização aconteceu. E essa polarização, quando ideológica, isso também é uma guerra. Perfeitamente. Agradecer ao professor Jean, que aceitou participar desse debatezinho, essa conversa aqui, para entender o que foi a guerra, como que ela terminou, os prós e os contras, que são mais contras do que prós, né? Mas isso aí depende do ponto de vista de quem se beneficiou disso, né? Exato. Esse foi o canal 88 de hoje, dia 11 de novembro, o dia que marca o fim da Primeira Guerra Mundial. Com parceria Vitalar Móveis, tudo para deixar sua casa com ambiente agradável. Vitalar Móveis, preço, qualidade, bem-estar.